Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal A Palavra Viva. Aqui não é sobre igreja, não é sobre religião, e sim sobre a Palavra de Deus, que é a palavra que liberta, que é a palavra que nos ensina e a palavra que nos adverte, que nos confronta. Por isso que é importante a gente estar sempre meditando na palavra do Senhor. E eu senti do meu coração de compartilhar com você que está me ouvindo agora, é um versículo bastante conhecido, mas como eu sempre digo, a palavra ela sempre se renova em nosso coração. Queria compartilhar com você uma meditação no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Mas antes, eu quero tributar a Jesus toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, porque Ele é merecedor de toda honra e toda glória e toda adoração. A palavra de Deus, no livro de João, capítulo 15, verso 5, diz: sem mim nada podereis fazer. O poder é dele, a glória é dele. Tudo que existe pertence a Ele. Então a Ele seja dada toda adoração, todo louvor. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que você possa receber constantemente conteúdos relacionados à palavra de Deus. São reflexões, palavras de conforto para o seu coração, e constantemente a gente aprendendo a palavra de Deus. Deixe seu like, ative o sininho e compartilhe também para que outras pessoas possam receber desta mesma mensagem. Então vamos lá? A palavra do Senhor se encontra em Ezequiel, capítulo de número 37, que diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batia contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivem. Profetizei como ele me ordenara, e os espíritos entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numerosos. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor: eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, o povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor.
quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer saí-la, ó povo meu, porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém, amém e amém. Aqui é uma palavra abençoada de Deus, né? Uma palavra que cresce, né? O nosso ânimo, a nossa fé, né? Ela tem crescido. Quanto mais a gente entra no reino espiritual, quanto mais a gente ouve a palavra de Deus, porque também está escrito, a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aqui Ezequiel, ele nos conta, ele diz o seguinte: veio a mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Aqui Deus dá uma visão para Ezequiel, né, a respeito de um vale, de um lugar cheio de ossos sequíssimos. Imagina você no meio de um lugar cheio de ossos sequíssimos. Quão horrível deve ser. E a palavra fala que Deus fez com que Ezequiel andasse em volta, ao redor, né? E eram muito numerosos na superfície. Um detalhe: Deus não manda profeta para pisar em ninguém. Deus não manda profeta para pisar em ossos. Por mais que alguma pessoa esteja em decadência, esteja fraca na fé, esteja ali em estado de morto, faltando vida, Deus não manda profeta, não manda ninguém para pisar em ossos. Deus não manda profeta para pisar em ninguém. Deus não pisa em ninguém. Por mais que está faltando força, por mais que está faltando ânimo, por mais que está faltando fé, Deus não permite que ninguém seja pisado. Deus não pisa em ninguém. Deus trata, Deus corrige, assim como o pai corrige seu filho. Deus não permite que ninguém seja pisado, por mais que esteja em situação como Israel. Israel, por causa do seu pecado, Deus desceu o juízo sobre Israel. E a palavra diz: e me fez andar ao redor. Eram muito numerosos na superfície do vale e estava sequíssimo. O estado de sequíssimo significa o quê? Que ele estava muito tempo naquele processo, que estava muito tempo seco. Ou seja, um tempo ele está seco, né? Você pode fazer uma simulação, pega um osso e deixa ele, né, secando. Você vai ver que amanhã ele está seco. Um tempo depois ele vai estar mais seco ainda. E quanto mais tempo ele ficar ali, mais seco ele vai ficar. Ou seja, Israel já estava há algum tempo naquela situação, né? Tanto que Israel vem falar é o seguinte: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que me diz, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Significa o quê? Que Israel já estava sem esperança há muito tempo, né, naquela situação, há muito tempo sofrendo, há muito tempo esperando que acontecesse algo da parte de Deus, e nada acontecia. Tantos relatos na Bíblia, o livro de Juízes nos fala a respeito disso. Quantas e quantas vezes Israel caiu e levantou. Israel levantava em pecado, pecava contra Deus, se prostituía. Deus pesava a tua mão, mandava o teu juízo. Israel começava a orar, começava a suplicar novamente, se arrependia, e Deus ia lá e restaurava. Deus mandava juízes, Deus mandava profeta, e aquela situação cessava. Durante um tempo Israel estava debaixo da unção de Deus, sem pecado, diante da autoridade daquela pessoa que Deus levantou. Mas com o tempo tudo se corrompia, eles se corrompiam novamente, caíam, se prostravam e depois se levantavam novamente. Aí continuando, disse-me, profetiza a estes ossos e diz-lhe, osso seco, ouve a palavra do Senhor. Você tem ouvido a palavra do Senhor? Sei que muitas das vezes a gente se encontra em situação como ossos, como Israel esteve.
situação no qual não temos esperança, situação no qual a gente acaba perdendo a nossa fé. Sabe aquela batalha que você passa, que você passou, no qual você fala que não tem mais fé, você fala que Deus não está te vendo, você fala que não tem solução? Ei, você está enganado. Deus tem toda a solução. Jesus, Ele esteve presente na criação do mundo. Ele pode todas as coisas. Crê em Jesus, não tem problema, não tem situação que Ele não possa resolver. Crê em Deus, que Ele sempre vai estar ao seu redor. Mas a gente precisa renunciar. A gente precisa renunciar à nossa vontade, ao nosso eu. E andar em conformidade com o que Deus quer da nossa vida. Aí diz a palavra: porém, tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. O que Deus fala? Que porei o espírito de vida, que porei o espírito que faz com que eles viverão. Então aqui fala de a restauração de Israel. Fala que ele estava em situação de ossos realmente, como diz, que fala que ia restaurar a pele, que ia restaurar todo o corpo. Mas depois que Ezequiel profetizou isso, ainda não tinha vida. Porque a situação que você está, muitas das vezes muitos cristãos por aí acham que estão expulsando demônios, acham que estão fazendo toda a vontade de Deus, mas aí no fim dos tempos Jesus vai dizer: apartai de mim para o fogo eterno, porque quando eu tive fome não me deu de comer, quando tive sede não me deu de beber, quando estive nu não me deu de vestir. Sabe por que Jesus vai falar isso? Por causa do coração. Muitos acham que viver de aparência é o suficiente, porque Deus, ele sonda o coração do homem. E é isso que vai acontecer aqui agora. Muitas vezes o cristão, ele está vivendo de aparência, mas não tem o Espírito de Deus dentro para trazer a vida. Por isso que Jesus vai falar: apartai de mim, porque não tem o Espírito de Deus, não tem o Espírito lá dentro. Falar da Bíblia, até Satanás fala. Falar de Deus, quantas igrejas satânicas por aí, que pregam um falso testemunho, que pregam a falsa verdade, que não prega a verdade de Deus. E Deus soprará sobre Israel o Espírito de vida. Assim na sua vida também. Creia, acredite. Porque por mais que você achar que está fraco, que você está desanimado, que você está para baixo, você acha que não tem solução, você não tem força para orar, você não tem força para ler a Bíblia, você não tem força para meditar nas Escrituras, você não tem força para participar de uma reunião, você não tem força para ir na igreja. Este é o reino espiritual. Olha só, você precisa buscar a força. Talvez você não tenha força, mas você precisa buscar, você precisa dar um passo para Deus. Você precisa falar: Senhor, eu preciso de Ti, me dá força, me fortalece. Porque Israel muitas das vezes levantou o clamor quando estava no fundo do poço. Israel levantou o clamor e Deus deu a mão. Deus, ele não rejeita a sua oração. Creia nisso. Quando você orar, quando você entregar o seu coração, quando você entregar a sua vida para Jesus, quando você falar: Jesus, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença em minha vida, Ele não vai te rejeitar não. Ele vai falar para você: bendito do meu Pai, vem até mim. Porque Jesus disse: eu não vim para o santo, eu não vim para o que está bem, eu vim para os doentes, aquele que precisa. Então se você precisa, se você quer a presença de Deus, então busque a presença de Deus, que Ele é fiel para te dar a mão e para te ajudar naquilo que você precisa. Não pense: eu sou um pecador, eu não mereço Jesus na minha vida porque eu peco demais.
Ah, eu não vou na igreja porque eu estou fumando, porque eu estou nas drogas, porque eu estou vivendo em prostituição. Meu amigo, vai para a igreja do jeito que você está. O que Jesus diz: vinde a mim como está. Vinde a mim como você está. Vai até Jesus como você está, que é lá dentro que você vai ser liberto. É na presença de Deus que você vai ter a cura que você precisa, que você vai ter aquilo que o desejo do teu coração está pedindo. Deus, Ele fala que Ele abençoa, que Ele dá aquilo que o coração daquele que merece, está merecendo. Porque merecedor, eu digo nesse sentido, porque aquele que busca, aquele que está na presença, aquele que busca aquilo que agrada o coração de Deus, Deus Ele fala que agrada o coração daquele homem. Deus, Ele não é injusto. Deus, Ele fala: realizarei os desejos do teu coração. Então vale a pena a gente andar em integridade com a vontade de Deus. Não pense que pelo fato de você estar em pecado é que você não pode ir para a igreja, é que você não pode ministrar, entrar na presença do Senhor. Quantos drogados, quantos homens que viviam em pecado, que viviam na prostituição, hoje são homens de Deus, homens que levam a palavra, homens cheios do Espírito Santo, homens que pregam a verdade. Por que você não pode, para você não pode ser diferente? Você acha que Deus vai te fazer menos digno? Deus não leva em consideração essas questões. Deus, Ele é um Deus de graça. O mesmo prazer que Ele tem na tua alma, Ele tem na alma daquele que está lá no fundo do poço também. Dos mesmos olhos que Ele te olha, Ele olha para aquele que está lá no fundo do poço também. Não pense que Deus te ama mais do que o outro. Não pense que Deus olha para você e te julga a mais que o outro. Não, para Deus somos todos iguais. Há uma diferença. Aqueles que entregam, aqueles que entregam a sua vida para Jesus, aqueles que renunciam. A passagem de Pedro, exemplo como Pedro, vou usar Pedro como exemplo. Pedro não largou a sua pescaria, ele largou tudo o que fazia para seguir Jesus. Ele entregou a sua vida para Jesus. Ele não somente entregou, mas seguiu. Um detalhe que eu deixo, uma reflexão que eu deixo para nós: não vá só ao meio do caminho, permaneça no caminho. Sei que é difícil. Muitas das vezes o inimigo lança setas, fraquezas no nosso coração e a gente acaba se entregando. Mas não permita isso. Devemos permanecer, porque o Evangelho é claro. O Evangelho é claro: vencerá aquele que permanecer. Devemos renunciar à nossa vontade para fazer a vontade dele. Devemos entrar no reino dos céus. Mas para viver no reino dos céus, devemos obedecer. Quem que é o rei? Jesus. Quem que é o Senhor? Jesus. Quem que é o Senhor dos senhores? Jesus. Quem que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas? Jesus. Então, para que a gente possa servir a esse Jesus que é rei, devemos ser servo. E o servo, ele faz o que? Ele obedece. Então Jesus, ele estabelece as normas e regras do seu reino. Ele estabelece tudo o que devemos cumprir. Então a gente deve obediência ao reino de Deus. Devemos estabelecer a nossa obediência, a nossa entrega ao reino de Deus, à vontade de Jesus Cristo. Continuando a nossa reflexão. Então profetizei segundo fora a ordem. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Um detalhe: enquanto Ezequiel profetizou sobre Israel, a Bíblia aqui está falando, enquanto ele profetizava, o povo já se enchia de temor. Eles já estavam acreditando que ia ser restabelecido, que as esperanças deles iriam se encher de novo. Eles se enchiam de esperança.
Só o momento que Ezequiel começou a profetizar que Deus faria restituir aquela nação, este povo já começou a crer. Imagina se eles não creram. Se eles não tivessem crido nas palavras de Ezequiel, nada teria acontecido. Porque para a obra de Deus acontecer, você precisa acreditar nela. Você precisa acreditar na palavra de Deus, você precisa crer para que tudo isso possa acontecer. O que Jesus disse? Jesus disse: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, se disser a um monte que ele se mova, ele vai se mover. Então se a gente tiver fé, se eu e você tiver fé no que a gente quer, no que a gente precisa, no que a gente pede, vai acontecer. Então Ezequiel está profetizando, aquele povo está ouvindo, eles já estão entrando em processo de restituição. A pele já está vindo, os ossos já estão se juntando, tudo está se acertando, tudo está se juntando. A partir do momento que eu ouço a palavra, tudo se ajunta, tudo se organiza, vem a vida e eu estou de pé de novo. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Pecamos, somos pecadores, herdamos o pecado de Adão, mas também herdamos a vida eterna por Cristo Jesus. Então, como esse povo de Israel se arrependeu, e o próprio Deus fala que o povo profanou o nome de Deus, e que Deus também faria essa obra para que o nome dele seja restabelecido, que o nome dele foi profanado. Mas eu quero deixar essa mensagem para você. Se você está em situação de ossos secos, às vezes agora está sem força, eu não consigo ir na igreja, eu não sou digno de ir na igreja, eu não sou digno de buscar Deus. Deus está falando para você: eu sou um Deus de graça. Você não precisa merecer para que a minha ação seja na sua vida, mas você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar na presença dele para que o propósito dele possa ser cumprido na sua vida. Ezequiel, o servo de Deus, que ouviu o mandamento do Senhor, que ouviu a palavra de Deus, ele foi mandado para essa missão. Talvez não foi sido uma tarefa fácil para Ezequiel. Imagina ele dentro de um vale de ossos secos. Foi uma visão, mas ele estava lá. O Espírito de Deus mandou ele nessa visão. Você acha que para ele seria uma tarefa fácil? Pregar a uma nação? Pregar para um povo que estava em rebeldia, que estava em pecado? Para nós também não é fácil pregar para pessoa que não quer ouvir a palavra de Deus, que não quer aceitar a palavra de Deus. Mas eu digo para você hoje: dobra o seu joelho, peça perdão a Deus, peça restituição, que Ele vai te ouvir, peça com fé. Jesus, Ele derramou o sangue dele lá na cruz do Calvário, para que possamos ter a vida eterna, para que possamos limpar as nossas vestes. Você sabia que a nossa veste, ela está suja por causa do pecado? Jesus, com o sangue dele, Ele lava a nossa veste. Mas para que Ele possa lavar a nossa veste, nos purificar de todo o pecado, você precisa dar um passo para Ele. Você precisa buscar conhecer Jesus. Você precisa buscar obedecer o que Jesus tem falado, o que Ele tem deixado para nós. Como eu digo, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Como que você vai saber, como que você vai aprender sobre Jesus, se você não medita, se você não vai na igreja, se você não busca o reino de Deus? A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. É o que eu quero deixar para mim e para você. E quando eu estou aqui falando, eu estou sentindo, eu estou me enchendo. Que a palavra, ela é para todos. Ninguém é mais digno do que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Todos nós passaremos um dia pelo juízo. Seremos julgados, mas cada um mediante as tuas obras. Eu deixo essa mensagem no teu coração. Essa passagem de Ezequiel falou ao meu coração a respeito disso.
e devemos buscar restauração. Que eu possa profetizar essa bênção, essa vitória na sua vida. Mas não adianta somente eu profetizar, somente eu falar essas palavras, somente eu falar as escrituras, ler para você, né, te mandar este vídeo. E se a gente não tiver um posicionamento, de nada adianta. Temos que quebrantar o nosso coração. O mundo está falando muito alto. A palavra de Deus disse que no fim dos tempos veria o tempo de apostasia. O amor de muitos esfriaria. O amor de muito quem? O mundo já é frio. O mundo já é frio. O mundo qual Satanás governa já é frio. O amor de muito, amor é onde tem Deus. Como se esfriaria? O povo ia se afastar de Deus, iria se apostatar da sua fé, iria deixar a tua fé de lado. Por isso que diz que muitos se afastariam de Deus. O amor de muitos se esfriariam. Por isso eu deixo essa reflexão. Agradeço a você por estar até agora ouvindo essa mensagem. É uma mensagem que eu creio que vai falar muito no teu coração, que muitas das vezes a gente não quer nem saber das coisas de Deus. Já para no começo do vídeo, já para no começo do áudio ali que você está ouvindo. Mas Deus, Ele é um Deus fiel. Eu senti de fazer esse trabalho para trazer isso, para trazer uma mensagem de Deus, para trazer aquilo que agrada o coração de Deus. Amém? Deus abençoe o seu dia, que abençoe a tua casa. Receba essa mensagem, compartilhe, inscreva-se no canal para que você possa receber mais vídeos, mais mensagens da parte de Deus para a sua vida. Amém? Deus abençoe e até a próxima. A paz do Senhor Jesus.